O Evangelho de Deus e o seu reino. Esta é a 8ª semana que nós estamos falando sobre o assunto. Em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, tem sido os versos base para construirmos todas essas meditações semanais. E devemos lê-los de novo. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava o quê? A boa notícia que vem de Deus. E então Marcos declara o que Jesus falava. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Então, a boa notícia se resumia a essa estrutura de pensamento. Que o tempo havia chegado, que o reino de Deus estava perto e que as pessoas deveriam o quê? Se arrepender e crerem no Evangelho. Nós estamos nos aproximando do término dessas meditações. Se não terminarmos hoje, no máximo a semana que vem, se Deus permitir. E ao longo dessa semana, nós tivemos a oportunidade de aprendermos, de meditarmos sobre muitas coisas relevantes acerca do reino de Deus e da sua importância para as nossas vidas. Mas antes que eu termine esta série, é necessário que nós relembremos tudo o que vimos. E vou acrescentar mais um pensamento. Porque nesta noite eu pretendo tratar com vocês que o reino de Deus é dos persistentes. O reino de Deus é tomado, é possuído ou pertence a pessoas diligentes, persistentes, e não a pessoas fracas, desanimadas, inconsistentes, inconstantes, melhor dizendo. Então, vocês vão me permitir que às vezes eu sento, levanto um pouquinho, porque ainda me sinto um pouco cansado, e eu sei que vocês, com a bondade, que é marca especial de todos vocês, entenderão bem. Eu quero discorrer nesta noite com vocês, nesse tema, fazendo pelo menos 7 perguntas. Então, vamos lá. Qual é a base do reino de Deus? Esta é a primeira pergunta.
Não se preocupem em abrir o texto, porque eu coloquei 99% dos textos aqui nos slides, para facilitar e para agilizarmos no andamento da nossa meditação. Qual é a base do reino de Deus? Mateus capítulo 22, versículos 37 ao 39, dizem o quê? Jesus respondeu à pergunta, quando um mestre da religião, um professor da religião, lhe questionou: Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Possivelmente, eles esperavam que Jesus fosse dizer o sábado. Mas em nenhum lugar do Novo Testamento o sábado é mencionado. Jesus então respondeu: ame o Senhor. Essa é a primeira. Ame o Senhor, seu Deus, como? Com todo o seu coração, com toda a alma, com toda a mente. Percebe? Eu não consigo concordar com pessoas que dizem que são professores da Bíblia, pregadores, e que inibem as pessoas de estudarem, de raciocinarem. Porque nós devemos amar a Deus com o nosso coração. Coração é uma palavra poética, usada na Bíblia, para indicar a nossa vitalidade, a nossa essência, a nossa vida. Então, ame o Senhor com toda a sua vida. E então ele diz, com toda a sua alma, isso é, com toda a psique, com todas as emoções, e com todo o seu raciocínio. Empenhe-se em amar a Deus. Ele não está falando aí só de sentimentos, mas ele está dizendo com toda a sua vida, com toda a sua área psicológica e com toda a sua área lógica. Este é o maior mandamento e o mais importante. Porque se alguém não ama a Deus, ele não conseguirá praticar o seguinte. Qual é? E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a si mesmo. Então veja só, o reino de Deus é construído com bases no quê? No amor. E não no egoísmo, e nem no orgulho humano. É impossível pregar o reino de Deus pregando interesses pessoais. Mas uma discórdia da minha parte, e com todo respeito, há aqueles que pregam um tipo de evangelho que pretende dar todo tipo de solução aos problemas que o ser humano enfrenta neste mundo. Parece que as pessoas hoje só vão às reuniões da igreja procurar milagres, curas, dinheiro. E eu afirmo a vocês que isto não é evangelho. Isto é uma mentira, um discurso falso e, portanto, uma falácia. Esse tipo de discurso visa o quê? Manobrar as massas,
Porque as pessoas estão sofrendo, eu sei. Vocês estão sofrendo. Eu estou sofrendo. E nós não sofremos apenas em uma ou duas áreas de nossas vidas. A nossa experiência com o sofrimento se multiplica à medida que esse mundo se deteriora. Então, meus queridos, o cristianismo verdadeiro, ele é construído pelo poder do Espírito Santo e a palavra de Deus sobre duas grandes estruturas que estão sobre a base que é Cristo: amar a Deus e amar o próximo. Se eu fizer uma reunião aqui, prometendo a você, que se você vier e trouxer algum dinheiro, que você vai receber de Deus 2 vezes mais, vocês podem fazer um carimbo e carimbar na minha testa uma palavra: mentiroso. Eu tenho que ensinar vocês como vocês devem se relacionar com Deus. E na sua vida pessoal, você pode aprender a ouvir a direção que Deus dá. Vamos pensar. 2 pessoas que estão aqui estão passando por problemas similares. O modo como Deus vai tratar com este e com o outro pode ser completamente diferente. Eu não posso sequer me atrever a orar para solucionar o seu problema, garantindo que Deus vai fazer isso, porque eu não sei. Porque às vezes Deus pode estar disciplinando sua vida, e eu começo a orar para Deus te libertar. Isso é coisa de gente doida. E isso está se espalhando em toda parte. Eu sugeriria até que você prestasse muita atenção nas coisas que eu estou dizendo. Porque você pode pensar que é forte, mas não duvide, você pode se tornar uma presa fácil de erros doutrinários, que lá na frente destruirão a sua fé e o seu bom relacionamento com Deus. Então entenda, o reino de Deus, quando é implantado dentro de uma pessoa, ele vem principalmente para quebrar o orgulho, o egoísmo, e dizer às pessoas: Deus cuidará de você. Ele guiará você no seu trabalho, no seu relacionamento em casa e fora de casa. Não duvide que Deus estará presente em todas as situações de sua vida. Mas cuidado, não viva neste mundo apenas por interesses pessoais. Não queira resolver as coisas sem pensar que você deve abençoar as pessoas que estão ao seu lado. Porque o reino de Deus visa Deus e o próximo. Em nenhum momento a obra de Deus existe para ficar trazendo a vocês ou a mim alegria longe de Deus. Então tome cuidado com promessas que vêm de pessoas que não leem e não estudam a palavra de Deus, porque eles não amam a Deus com a mente. E só ficam prometendo que você vai ter riqueza, que você vai encontrar a pessoa certa, que você vai ter dinheiro,
que você vai ter uma mala, uma chave. Cuidado com essas coisas, porque o reino de Deus não é isso. A segunda pergunta: o que é o reino de Deus? Vocês se lembram? Que nós lemos Romanos 14, verso 17. O que é o reino de Deus? E eu coloco aí também. O reino de Deus, o apóstolo Paulo diz o que não é. O reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida. Mas repare essa conjunção adversativa que ele vai dizer o contrário. O reino de Deus não é aquilo, mas ele é isso aqui, ó. O que ele é? Uma vida correta, em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. Então, nós podemos entender melhor do fim para o começo. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele está presente na vida de uma pessoa e você percebe que esta pessoa tem prazer em Deus. Ela se deleita em Deus. Isso não quer dizer que essa pessoa não chore, que ela não lamente às vezes a sua condição. Você vai encontrar essas lamentações lá nos Salmos. Você percebe que o livro dos Salmos é o único livro na Bíblia onde Deus não fala com o homem, é o homem falando com Deus. Nos 150 salmos que está lá, você vai perceber que é o homem falando com Deus. Nos demais livros da Bíblia, é sempre Deus falando com o homem. No entanto, quando uma pessoa ama a Deus, entende que deve amar a Deus e ao próximo, porque dessa maneira Deus vai abençoar sua vida, muito mais do que ele pensa. Se você pensa que Deus vai abençoar sua vida porque você sobe uma montanha e passa a noite inteira lá orando, você está muito enganado. O que adianta você orar a noite inteira e não se preocupar em conhecer os caminhos de Deus e não se preocupar com o próximo? Esquece, porque Deus não vai abençoar você. Tudo que você consegue é pelo seu próprio esforço. E às vezes Deus mesmo dá por causa da sua bondade para ver se abre os olhos. Mas o que Deus nos ensina é que nós devemos ter prazer nele a fim de vivermos debaixo dos seus termos. Por isso que ele diz, em paz. A palavra paz não é um estado de mente ou de alma que se relaciona ao cessar dos problemas. Não significa que você está livre, você está deitado, boiando num mar de rosas. A palavra paz, aqui, como em outros lugares dos textos sagrados, significa o término de um conflito que existia entre o homem e o Criador. Porque Deus dizia a ele, você tem que andar desta maneira, eu o criei para andar assim, mas o homem resolve andar de outro jeito. Mas num instante ele está convencido pela ação do Espírito Santo, ele se deleita e aceita os termos de Deus, e então este conflito acaba, e existe uma harmonia que Deus chama de paz. É por isso que existe entre nós, na igreja, o cumprimento.
nós estendemos a mão para alguém e dizemos: irmão, a paz. O que é que nós estamos dizendo? Que a nossa amizade, que nossas vidas estejam sempre no deleite, no prazer em Deus, por vivermos sob ou debaixo dos seus termos, de suas condições. No mundo hebraico, se diz Shalom. Shalom Adonai, Adonai Shalom, Shalom Aleichem, Aleichem Shalom. Eles se cumprimentam assim, Shalom, que é paz. Já no mundo cristão, nós damos a paz, mas na verdade, volto a dizer, nós queremos que nossa amizade e que todos vivam sob os termos de Deus. Quem vive com prazer em Deus e vive debaixo dos seus termos, está disposto a viver como? Corretamente. Por que Deus espera que nós vivamos corretamente? Que é para nós não prejudicarmos o nosso próximo. Um marido que não vive corretamente, ou uma esposa, ou um filho, ou um pai, ou uma mãe, imagine o prejuízo que ele promove dentro de uma casa. Um trabalhador cristão que não vive debaixo dos termos de Deus e, portanto, não vive corretamente, imagine os problemas que ele cria dentro de uma empresa ou uma companhia, um escritório. Imagine as pessoas aqui, algumas pessoas que não querem viver sob os termos de Deus, que não querem ter prazer no que Deus está nos ensinando. Imagine os problemas que eles geram em nosso meio, alterando a forma de pensar de algumas pessoas, influenciando com péssimas ideias, com caminhos errados, com rebeldia e desobediência. Vocês estão comigo, gente? Ou eu não estou nos meus melhores dias? Já chega os piripaque que deu aqui, hein? Então, veja só. Entenda. A razão de nós vivermos corretamente é porque nós devemos amar o próximo. Quando você lê este versículo, você vê completamente aqui os 10 mandamentos, você vê o grande mandamento, você vê as bem-aventuranças, você vê o fruto do Espírito agindo aí. Não vou fazer esse exercício agora, mas pelo menos o grande mandamento. O Espírito Santo nos enche de alegria. Deus nos ama primeiro. Nós respondemos a este amor nos colocando debaixo dos termos de Deus. Amamos a Deus. Vivemos corretamente para o quê? Para não prejudicar o próximo. Sem a ação de Deus em nossas vidas, nós não conseguimos praticar nada. E então, vamos em frente. Vocês estão comigo? Terceira pergunta. E essa é das boas, hein? Por que o reino de Deus deve ser priorizado em minha vida? Sabe o que é priorizar? Você vai entender logo ao ler Mateus capítulo 6, versículo 33. Jesus disse o quê? Portanto, ele está terminando um raciocínio. Qual é o raciocínio? Ele vinha falando que nós não devemos agir como pagãos. Os pagãos procuram Deus só por causa de bênçãos materiais.
Ele usou o exemplo do quê? Quem se lembra? Vestes, comida, não é isso? Ele explicou que nem Salomão, em toda a sua pompa, se vestiu com mais realeza do que o lírio dos vales. Ele nos ensina que nós valemos mais do que os pássaros. Por que nós duvidamos que Deus cuida de nós? Quando uma igreja resolve, e digo isso com todo respeito e tristeza, quando uma igreja resolve fazer campanha, novena, corrente, o que ela está pregando? Dúvida. Então, os mesmos que dizem que você tem que ter fé, ao mesmo tempo, os métodos lhe roubam a fé. E eu jamais, como em toda a minha vida, jamais os enganaria. O evangelho que eu estou ensinando a vocês é um evangelho que exige fé. No entanto, nós precisamos entender o que significa fé na Bíblia. Fé não é um instrumento para se alcançar soluções e bênçãos materiais. Mas a fé é um presente de Deus para que nós consigamos ser obedientes a Ele. Textos mal interpretados, por falta de cuidados na leitura, por não conhecer culturalmente o texto bíblico, por não entender a data em que foi escrito, as pessoas interpretam ao seu bel prazer, dizendo que é o Espírito que lhes revelou. Quando Jesus diz principalmente, tudo quanto pedirdes em meu nome, você tem que examinar sobre o que ele está falando. E não retirar um texto do seu contexto para transformá-lo em um pretexto. Nós não temos tal autoridade para exagerarmos em nosso egoísmo na palavra de Deus. Que Deus levante em nossas vidas bons mestres. E que nós sejamos humildes em aceitarmos as propostas divinas, como esta. O que é que Jesus pediu? Por que eu tenho que priorizar o reino de Deus em minha vida? Porque Jesus ordenou. Ponham em primeiro lugar na sua vida o quê? O reino de Deus. E aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Eu não preciso agir como um pagão desesperado. Porque o pagão é desesperado. O Filho de Deus tem fé. Em vez de buscar corrente, ele busca conhecimento. A intimidade do Senhor
é para aqueles que o respeitam, que o temem, que o reverenciam, que são capazes de se inclinar na sua presença, cheia de autoridade. Não tenha medo de confiar na bondade e nas provisões de Deus. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de suas necessidades por meio de Cristo Jesus. Você percebe? Jesus disse: coloque o reino de Deus. A palavra colocar, pôr, o verbo colocar ou pôr, significa o quê? Usar a inteligência, examinar a situação. É isso que ele está dizendo. Examine a situação e aplique os princípios. Com coragem. Porque é isso que Deus quer. Que você seja um brilho, uma luz. Para quem? Quando você busca o reino, você está dizendo: Deus, eu te amo. Quando você vive o que Ele quer, isto é, a sua vontade, você começa a abençoar o próximo. Porque nem sempre o que Deus quer é o que nós queremos. Vamos ser honestos aqui, hein? Hã? Vamos ser honestos aqui. É verdade ou não é? Muitas vezes Deus manda a gente para a direita e a gente quer ir para a esquerda. Deus manda você para 25 de março e você vai no Shopping Morumbi. Ou Iguatemi. Cada um tem que ir aonde é capacitado. É, né? E quem vai no Brás tem que tomar um cafezinho lá no Ademir, na Graziella. Que eu ainda não fui. Então, nós vimos que quando eu coloco o reino de Deus na minha vida, eu estou amando a Deus. E quando eu faço a sua vontade, eu estou pronto para abençoar meu próximo. Eu estou combatendo o meu orgulho e o meu egoísmo. E acreditando que agindo dessa maneira, Deus vai suprir minhas necessidades. Ora essa, se você vive no temor do Senhor, você acha que Ele não orientará a sua vida? Como é que pode um filho desobediente chegar diante de Deus e dizer assim: oh Deus, eu nunca te busco, mas quebra o galho aí? Você acha que Deus é um pai inconsequente? Você acha que Ele é um pai mão aberta, que fica aí distribuindo suas bênçãos para qualquer tipo de cabeça inconsequente? De forma nenhuma. Jesus viveu isso aí. Ele colocou em primeiro lugar o reino de Deus. Ele fez a vontade de Deus e nunca lhe faltou nada. E não faltará a nós também. Mesmo vivendo no Brasil. Com toda certeza. Quarta pergunta, olha só. Estamos avançando. Qual deve ser a minha primeira atitude para entrar no reino de Deus? Está no nosso texto, no versículo 15 do capítulo 1 de Marcos.
Qual deve ser a minha primeira atitude para entrar no reino de Deus? Arrepender e crer. Mas eu vou colocar o versículo aqui e vocês vão acompanhar comigo. Ele, no caso Jesus, dizia o quê? Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Quem é o reino de Deus? É Ele. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e todos os princípios do reino estão nele. Então Jesus é o próprio reino. Então ele diz, duas palavras-chave, hein? Arrependam-se, primeiro verbo-chave, dos seus o quê? Pecados. E eu já expliquei, mas coloco lá uma explicação bem simples. Alinhem-se com os princípios de Deus. Ou harmonizem-se com os princípios de Deus. Eu já perguntei e pergunto de novo. Para se arrepender tem que ter lágrima? Tem que rastejar? Tem que rasgar a roupa e gritar? Hã? Nada disso. Você tem que ter o quê? Consciência. Você tem que ser honesto. Eu estou cansado de ver gente que chega para mim e fala assim, desculpa, mas você olha para a cara daquele e continua safado. Ou não é verdade? Ele continua enganando. Ele não vai mudar. Uma pessoa que se arrepende é uma pessoa que diz assim, eu estou errado e eu vou mudar. E ele muda a sua atitude. E ele vai viver de modo digno. De modo que agrada a Deus. Se você está vivendo uma vida com desdém às coisas de Deus, desinteressada, apática, você precisa se alinhar, ou não é verdade? Se você só se alimenta de pornografia, você acha que está alinhado com Deus? Porque Deus é pureza. Não é essa sujeira, esse escândalo que está aí. Então você tem que se alinhar com Deus. Mas como é que você se alinha se você não estuda e não aprende? Você acha que o Espírito de Deus vai trazer uma carta do céu para você? Hã? Ele vai levantar pessoas que trarão o quê? Orientação, educação, instrução. E ainda mais, ele vai dar isso aqui na sua mão, que é para ler. Mas brasileiro, ele se acostumou a ser burro, né? Não gosta de ler. Você para na porta de uma escola e veja alunos conversando sobre política. Ele diz assim, esse partido é um barato. Isso é a discussão dele. Se você pensa que o nosso problema maior está lá em Brasília, não está não. O nosso maior problema político, sabe onde está? Cai o queixo aí. Dá uma lambida nos beiços aí. O nosso maior problema político está nas escolas, nas igrejas, portanto, na educação e na mídia. Enquanto os fantasmas não forem tirados desses cemitérios, o povo desse país vai continuar assustado. Porque aqueles políticos em Brasília, na verdade, o que eles tinham que ser? Servidores do público. Quem manda no país é o povo. Eles não têm autoridade para dizer, nós não concordamos com o povo. Não concorda? Fora, rua. É isso que tinha que ser.
Bem assim. Mas nem sei por que eu entrei nesse assunto também. Porque, na verdade, nós não gostamos de nos alinhar com a justiça, com o que é certo. Estamos sempre nos alinhando com o que não é correto. E se numa atitude Deus está cobrando uma mudança, você logo vai espernear. E então Jesus continua e diz, e creiam no Evangelho. O que significa crer? Sejam fiéis e obedientes aos ensinamentos do seu Evangelho. Porque não é crer, não é acreditar. O acreditar tem que me levar a uma ação. Porque quem vê alguma coisa tem que questionar. Eu vi, e agora o que eu vou fazer com isso? Se você vê alguma coisa que vai impactar a sua vida, você tem que começar a raciocinar e dizer, o que é que eu vou fazer com isso? Imagine você dar uma calça para um índio que só anda pelado. Ele olha, e a primeira coisa é dizer, o que é que eu vou fazer com isso? Você imagine a atrapalhação que vai dar nele? Nem vou explicar. Mas, na verdade, imagine só a confusão. Ele vai ter que aprender. Ele vai ter que aprender pela lógica que ele tem que andar no meio da sociedade vestido, era essa. E quando ele voltar lá para o mato, que ande do jeito que quiser. Na sua casa, você pode fazer tudo o que quiser, desde que você não corrompa os princípios morais de Deus. Amar a Deus e ao próximo, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais. Correto, não? Isso é só uma recapitulação de tudo que nós vimos. Porque eu acho que vale a pena. Ou não é? São 8 semanas numa batidinha só. É um omelete. Quinta pergunta. Quando eu sei que estou dentro do reino de Deus? Quando eu sei que estou dentro do reino de Deus? Só existe uma maneira. Observando os princípios do reino. Que servem para o quê? Para me levar à crucificação do eu. Para a negação do eu. Quem já aqui não ouviu alguém ensinar? Jesus dizendo, aquele que quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então venha um camarada com a fotografia da sogra. Levanta agora a tua cruz na igreja. E a pessoa levanta a fotografia da sogra. Ou do marido. Tem umas mulheres que levantam a fotografia do marido assim, ó. Assim, e já levanta cuspindo. Como dizendo, Deus, mata logo, leva logo. Né? Então, tem gente que pensa que tomar a cruz, carregar a cruz, é suportar sofrimento, sejam eles pessoais ou circunstanciais. Quando eu penso que Jesus carregou aquela cruz por toda aquela via dolorosa, que alguns já andaram comigo ali, em Jerusalém, lembram? Naquela via dolorosa, que vai terminar lá em cima, lá no Gólgota. Você imagine Jesus atravessando aquilo com aquele, ele não carregou uma cruz, ele carregou o patíbulo,
que aquela madeira, aquele travessão que vai na cruz. E ele carregando aquilo, ensanguentado, sendo chutado, esbofeteado, cuspido, zombado. Imagine ele mesmo que tinha autoridade, simplesmente com uma piscada, consumir ou pulverizar toda aquela turma. Ou não é verdade? Bastava ele fazer assim, a pessoa, e aí? E a pessoa, pá! Imagine, ele tinha uma autoridade extraordinária. Por que ele agiu dessa maneira? Porque ele negou a si próprio. Mas por que ele fez isso? Porque ele tinha uma missão de Deus, ele amou a Deus, e essa missão era amar o próximo. Oferecer ao próximo um caminho que este não conseguiria mais encontrar por si mesmo. Então, carregar a cruz é amar a Deus e o próximo. Fazendo a vontade de Deus. Para com essa história, estou carregando essa cruz. Que cruz? Meu marido. Aí o marido vai no barbeiro e fala, estou carregando a cruz da minha mulher. Eu estava no hospital, e então a neta ligou para sua avó, e falou, vó, o que a senhora tem na cabeça? E o marido falou assim, há 50 anos sua avó não tem nada nessa cabeça. Então você vê, imagina, a cruz desse homem. Então veja só, não é nada disso. Carregar a cruz é amar a Deus e ao próximo. Mas como, Walter, eu consigo morrer para mim mesmo? Por meio de Mateus 5, versos 3 a 11. São os princípios do reino. Vamos ler. Você percebe que eu coloquei em negrito aquilo que Deus dá. E em desnegrito aquilo que eu tenho que ser. Certo? Então diz assim, felizes as pessoas que sabem o quê? Isso é, eu preciso depender de Deus, eu não consigo fazer nada sozinho. Pois o reino dos céus é delas. Significa, quando uma pessoa chega diante de Deus e diz, Deus, eu não sei como resolver isso sozinho, eu preciso do Senhor, Deus promete dar o reino. Isto é, os recursos dele. Mas não significa que Deus já deu. Essa pessoa vai ter que se esforçar. Então Jesus continua. Felizes as pessoas o quê? Que choram, pois Deus as consolará. Tem gente que diz assim, eu estou chorando porque eu perdi minha carteira. E você acha que Deus vai te dar dinheiro? Eu já vi um pastor uma vez pregando que se você crer, dinheiro vai cair do céu. Você imaginou se o Banco Central souber que Jesus está fabricando cédulas lá? Hein? Você acha que Deus vai prestar um negócio desse? Isso é coisa de louco, gente. Chorar é que a pessoa, por exemplo, reconhece que depende de Deus e agora ela chora, lamenta a sua condição e ela recebe de Deus o quê? Consolo, ajuda, coragem. Isso é o primeiro pacotinho dentro do reino de Deus que a pessoa recebe. E então Jesus continua, felizes as pessoas humildes. Tem gente que fica chateado porque eu estou repetindo isso aí tudo, mas eu deveria repetir isso daí 1 ano, viu? Tá? Felizes as pessoas, o quê? Humildes. Por quê? Pois receberão o que Deus tem prometido. Que adianta você puxar a caixinha da promessa, olha o que Deus tem para mim hoje, mas você não lamenta, você não depende de Deus, você não é humilde. O que é humilde? Humilde é uma pessoa que rende a Deus os seus direitos e diz, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Eu não quero mandar mais na minha vida. Olha o reino aí.
Em tudo isso que nós estamos vendo aqui, o que você vê aqui? Amor a Deus. E Deus responde como? Dando à pessoa seus recursos. Coragem, ajuda, consolo, direção. E diz, você, se continuar se entregando a mim, eu vou dar a você todas as minhas promessas. Você não precisa fazer corrente. Você não precisa dar dinheiro para pastor. Você precisa ser cônscio, sóbrio, realista. E Jesus continua. Verso 6, ó. Felizes as pessoas, dá para ler não? Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes, satisfeitas, plenas, prazerosa, alegre. Olha lá, nós não vimos lá no início? A alegria do Espírito Santo. Se você tem vontade de fazer a vontade de Deus, é porque você quer amá-lo. Então, ó, uma pessoa que é espiritualmente pobre, uma pessoa que é capaz de lamentar sua condição espiritual e moral baixa, frágil, uma pessoa que está disposta a se render a Deus, porque ela quer ter uma vida digna e ser controlada por Deus, o que Deus vai fazer a ela? Deus vai dar os seus recursos, e Deus começa encorajando, dando força, ajuda, Deus dá a ela as promessas, enche o seu coração com as suas promessas, e diz, eu vou dar, e diz mais, vou deixar você satisfeito. Até agora nós vimos amor a Deus. Aí vem ao próximo. Feliz o quê? As pessoas que têm o quê? Misericórdia dos outros. Ó. Felizes. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Porque Deus terá misericórdia delas. O que é ter misericórdia? É ver o seu filho dando um murro na cara da mãe, dizendo, coitadinho. Não. Misericórdia é você dar à pessoa o que ela precisa, pela orientação de Deus. Nem sempre uma pessoa precisa do peixe. Talvez ele está precisando da vara. Porque é vagabundo. Ou não é verdade? E vagabundo gosta de se encostar numa peixaria, que é uma coisa de louco, viu? Gosta de se alimentar com a comida alheia. Não faz um esforço nenhum. Quer moleza. Não é verdade? Muito bem. Às vezes Deus quer que você dê o peixe. Outras vezes é um ato de misericórdia dar à pessoa a instrução. Porque ela não sabe pescar. Imagine, ela joga lá sem isca. Que tipo de anzol que tem? Que tipo de peixe tem aí? Você não pode ir com um anzolzinho de lambari querer pescar uma traíra, por exemplo. Não tem como. Com aquele anzolzinho que a gente chama anzol mosquitinho. Você querer puxar um peixe já meio fortinho, de 3, 4, 5 quilos? Onde? Você vai perder tempo. Você vai dar banho na minhoca. Então, veja só.
Então, veja só. A instrução. Um abraço, por exemplo. A pessoa está caindo e você abraça. Você ouvir, aconselhar, são atos de misericórdia. Por exemplo, se eu venho aqui pregar a vocês sem um espírito de misericórdia, o que eu estou fazendo? Nada. Se eu dou a vocês um alimento suculento e me esvazio aqui, eu tenho certeza que Deus me encherá logo mais. Há quanto tempo eu estou com vocês aqui? Eu não sei. Não contei. Mas é uns pares de anos aí. Ou não é? E quanto tempo Deus tem falado através da minha vida com a sua vida? Vamos falar a verdade. Quantos de vocês têm tido misericórdia? Por exemplo, no falecimento da nossa irmã Helenice. Eu nunca vi isso. Pessoas que não têm nada com a família, não são parentes, não são, iam lá se revezar para ficar com ela no hospital, passar a noite. Deixavam suas casas, iam lá passar a noite. Isso é ou não é um ato de misericórdia? E você duvida que Deus vai dar a eles o que eles precisam? Claro que não. Para você ter o que você precisa, você não precisa ficar lá rastejando na porta de uma igreja ou beijando os pés de um pastor qualquer. Seja misericordioso. Vamos lá? Felizes as pessoas que têm o coração puro. Por quê? Elas verão a Deus. Há certas pessoas que dizem que têm misericórdia, mas tudo que elas querem é manipular pessoas. Elas não querem saber de levar essas pessoas a Deus. Quando você dá um prato de comida para alguém, você tem que explicar a razão. E não prender essas pessoas na sua personalidade. Tem gente que gosta de dizer que o seu filho é bonito, apontando para o vizinho feio. O filho do vizinho que é feio. Dizendo, meu filho, você é bonito. Você não é igual aquele filho do vizinho que o bichinho parece um sapinho. Já cansaram, gente? Acredito que sim. Então, você percebe como é que essa pessoa vai ver Deus se você traz essa pessoa para si? E como é que você verá Deus na sua própria vida se você não apresenta as pessoas? Se você não permite que Deus trabalhe na sua vida, que Ele pode, as áreas que precisam ser podadas. Continuando. Felizes as pessoas que trabalham pelo quê? Pela paz. Por quê? Deus as tratará como seus filhos. Como é que Deus pode tratar ou chamar de filhos aqueles que não querem pacificar? Isso aí não é apartar a briga não, hein? Isso daí significa, uma vez que você dá a instrução a alguém, ou alguma coisa que é necessária a alguém, você faz isso em nome de Deus e para mostrar Deus. E tem uma finalidade, levar a pessoa o quê? As condições que Deus exigirá dela. Que para ela sair daquela atitude, ela precisa obedecer a Deus. Mas o que a igreja faz hoje? Ó, quem quer comprar o lencinho,
Hoje, pela bagatela, esse pedacinho de papel aqui, pela bagatela é 250. O que quer dizer 50? Para Deus, né? É para Deus, né? Então, compra, que Deus vai ficar feliz. Então, compra 250. Mas eu sinto no meu coração que alguns querem comprar isso aqui por 500. Mas desse lado aqui tem alguns aqui que vão comprar por 1000, ó. Porque Jesus já me revelou. É uma picaretagem, não? Hein? Vamos falar a verdade, hein? Não é digno de uma cadeia? É digno de uma cadeia. Mas veja bem, o que é trabalhar pela paz? É você ensinar as pessoas o quê? Os termos de Deus. É o que eu estou fazendo a vocês. Eu não estou prendendo vocês a mim. Eu não estou dando a vocês minha opinião. Ou minhas opiniões. Eu estou dando a vocês o quê? O Evangelho. Porque Jesus foi tudo isso daí. Os princípios do reino revelam a vida dele sobre a terra. O seu modo de ação. Se uma pessoa quer viver dentro do reino de Deus e receber as provisões de Deus, aí estão escritos, num apanhado só, o modo de ação, as ações que essas pessoas têm que produzir. Faça isso e Deus vai te dar isso. Ou melhor, faça todas estas coisas e Deus vai numa batelada só. E então, felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Reparou? No início, Deus disse o quê? Olha lá. O reino do céu é de quem? Daquelas pessoas que reconhecem que lhes falta a presença de Deus e os valores e os princípios da verdade de Deus em suas vidas. E no final, o reino de Deus pertence a quem? Aqueles que sabem enfrentar o sofrimento. Aí vem o pastor e fala, Deus não quer que você sofra. Já está mentindo. Você vai acreditar no diabo, no filhote do diabo. O diabo levantou aquele filhotinho para ficar pregando para você, vestiu ele ainda de paletó, gravata, bonitinho, cabelinho penteadinho, cheio de brilhantina. Não é gel. É que eu estava olhando para o selinho, no meio da brilhantina. Então, ó, veja só. Ai, barbaridade. Aí, veja só. O camarada fica dizendo que Deus não quer que você sofra. E Jesus diz o contrário. Bom. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem o quê? Meus seguidores. Sexta pergunta. Depois dessa só falta uma, hein? Pode terminar as outras duas? Vocês estão com pique? Hã? Vamos lá. Qual é o objetivo da prática dos princípios do reino? Lembra que nós vimos na semana passada? Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 26. Como este assunto é mais recente, fica simples. Pelo menos explicar. A prática é difícil.
Se os princípios do reino mostram o modo como Jesus atuou na terra, Gálatas capítulo 5 mostra o seu caráter em relação às pessoas e a Deus. Você percebeu que nos princípios do reino que nós vimos agora, está claramente o amor, revelado o amor a Deus e ao próximo? E agora também está. Mas o Espírito de Deus produz, eu coloquei lá para você entender, no dia a dia em nós, Jesus. Ou seja, vírgula, reticência. O quê? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Vamos supor que você está numa situação agora que você está num buraco, enterraram você. A vida, as pessoas que você mais acreditavam, jogou a pá de cal em cima de você. Tirou a luz de cima da sua cabeça. E você agora está a ponto de se desgovernar. Aí você diz assim, o que eu preciso? Você está a ponto de estourar. Você quer xingar, você quer matar. Você quer se arranhar, se esgoelar. O que você precisa? Domínio próprio. Aí então você vem alguém e fala assim, então vamos treinar domínio próprio? Como é que se treina domínio próprio? Isso aqui não é psicologia, meu. Isso aqui é uma ação de Deus, como vocês verão. O domínio próprio depende do quê? Do amor, da alegria, da paz, da paciência, da delicadeza, da bondade, da fidelidade e a humildade. Se você não praticar esses 8, o 9 você não pratica. O 9 você não pratica. Para você se dominar, que às vezes a gente não se domina não, mas para nos dominarmos, é necessário que nós primeiro amemos a Deus e ao próximo, inclusive o nosso maior inimigo. Porque Jesus ensinou que nós não devemos exercer justiça ou vingança contra ninguém. Que nós devemos amar nosso inimigo, orar por ele e abençoar a vida dele. Sabia? Aí, precisamos amar, mas amar o inimigo, sim, com a alegria que o Espírito Santo dá. Olha lá. Ó. Estão vendo ou não? E a alegria do Espírito Santo é dada a quem? A quem quer construir uma atitude em amor. Mas construir atitude em amor depende do quê? De se colocar debaixo dos termos de Deus. Olha lá. Ó. A paciência, a paz. Mas nós somos ligeiros. Nós queremos as respostas rapidamente, ou não é verdade? Mas quem se coloca debaixo dos termos de Deus, está entregando a Deus o quê? Seus direitos, inclusive seu relógio. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, que no seu tempo Ele os exaltará. Então, você vai aprender a ter paciência. E paciência, para se ter paciência, é necessário ter o quê? Delicadeza. Você já viu quando a gente perde a paciência? Lógico que você já viu.
Quando você perde a paciência, você se torna o quê? Egoísta. E o que é bondade? Bondade é repartir a graça, o poder e a misericórdia de Deus com os outros. Isso é ser bondoso. O apóstolo Paulo diz, nós somos pobres, mas com a nossa vida estamos enriquecendo tantas pessoas. Não foi isso que ele disse? Por causa do quê? Do amor, da alegria, da paz, da paciência, da delicadeza, bondade. Mas como é que você vai abençoar o próximo sem fidelidade a Deus? Se você começa a enganar pessoas, se você começa a andar atrás de pessoas para tirar benefícios dela, o que você está sendo? Infiel. Você é infiel a Deus e infiel àquele que você está aconselhando. Por que agora você só vai atrás de alguns e não vai mais atrás dos outros que você ia antes? Porque você está querendo alcançar algum benefício. Geralmente é assim. A pessoa não será fiel a Deus e nem ao outro. Mas por que ela não é fiel? Porque ela não rende a Deus os seus direitos. Ela não é? Olha lá, olha lá, não olha para mim não. Olha lá, ela não é o quê? Humilde. E então ela não vai ter? Você vê essa pessoa, ela é inconstante. A mesma coisa, uma pessoa, eu não consigo, Walter, compartilhar com os outros nada. Por que você é tímido? Porque você não quer construir uma atitude de amor, debaixo dos termos de Deus. Você não quer ter paciência. Você tem que estar com alguém e ir aprendendo. Você não quer ser delicado. Eu vou dar para alguém, ele não vai entender, eu vou me estourar. Você tem que ser delicado. E então você vai começar a dar aos outros, porque melhor é dar do que receber. Por quê? Porque você quer ser fiel a Deus, a sua palavra, pelo fato de ter se rendido a Deus. E por que você não quer ser tímido? Porque agora você está dominando suas emoções, você está agindo com domínio próprio. Dá para entender ou não? Vamos continuar para a gente terminar. E contra essas coisas não existe lei. Aí, ele diz, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus, olha lá, crucificaram o quê? A natureza humana, por meio do quê? Dos princípios do reino. Somente as pessoas que crucificam a si mesmo, que está por meio dos princípios que estão em Mateus 5, são capazes de permitir que o Espírito Santo gere nelas a vida de Cristo. Porque estas coisas que nós vimos aqui, elas são o quê? O caráter de Jesus. Esta aqui é a pessoa de Jesus. Mateus capítulo 5 explica como ele exerceu o seu ministério. E aqui está o que nós devemos ser. E lá está o que nós devemos fazer para ser isso aqui. Então, crucificar a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle, olha o reino aí, governe também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Você vê aqui amor a Deus e ao próximo.
Aí diz que igreja é o ópio do povo. Você acha que isso é ópio? Ópio é o PT. Aquilo que é ópio. E outros partidos também. Aquilo é ópio. Vem falar que Che Guevara é um santo. Para mim ele era um cara imundo, não gostava de tomar banho. Devia ser um médico fracassado. E nenhum lugar que ele passou deu certo. O povo brasileiro não lê. Venezuelano também não lê. Equatoriano não lê. Afinal de contas, o povo latino não, tem um pavor de livro, né? E eu não sei porque que a Bíblia, Deus deu uma Bíblia em português para nós. A nossa Bíblia devia vir escrita em húngaro, que a gente não lê mesmo. Os caras não lêem nem o livro da escola, vai ler Bíblia. Por isso que nessa escola você vê lá, muro pichado, essa imundícia que tem em São Paulo, nossa, que lindo! É uma vergonha. País de terceiro mundo. Sujeira. Aí eu não li tudo, né? Li. E por fim, digam graças a Deus, né? Que característica apresenta aqueles que tomam posse do reino de Deus? Mateus 11:12. Que característica apresenta aqueles que tomam posse do reino de Deus? Qual é a característica? Vamos ler, né? Desde os dias em que João, quem é esse João? O João Batista, anunciava a sua mensagem, até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência. E as pessoas violentas tentam conquistá-lo. O que significa tudo isso? Eu não vou explicar para vocês esse texto bíblico. Noutra oportunidade farei com todo prazer. Mas hoje eu quero só extrair a importância da palavra violência. Isso não é uma violência da maldade. Essa é uma violência que significa a palavra, na sua forma, uma pessoa insistente, diligente, persistente. Diante de tudo aquilo que nós vimos, você teria coragem de me dizer que seguir Jesus é fácil? Não é. Mas eu já vi pastor ensinando que é. Ou você já não ouviu também? Então me mostra que é fácil. É fácil amar inimigo? Não. É fácil dar às pessoas alguma coisa? Não. É fácil andar no caminho estreito? Não. É fácil perseverar, ter paciência? É fácil amar? É fácil ter delicadeza? É fácil ter domínio próprio? Não. Não é. Então vamos acabar com essa mentirada. Vamos retirar as máscaras. Se tirar o óculos a gente não enxerga. Mas vamos tirar as máscaras. Não é verdade? Vamos retirar as máscaras. E vamos ser honestos. Para que Deus comece verdadeiramente a abençoar nossas vidas, nossas famílias, nossos filhos, nossos netos. O que Deus espera de nós não é perfeição. Porque perfeitos jamais seremos. Espiritual e moralmente falando, somos imperfeitos. E por bem da verdade, nenhuma criação de Deus é perfeita.
Porque se Deus criasse algo perfeito, Ele teria um parceiro. O seu filho não pode ser teu pai. Aquele que você gerou lhe deve honra, respeito e obediência. Mas você lhe deve o quê? Amizade, proteção, respeito, conselhos, educação, esforço, sacrifício. É o que Deus fez por nós. Deus não espera que você seja Deus, como algumas religiões ensinam, que um dia você vai ser um Deus. Quando a Bíblia claramente diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois dessa morte o juízo. Fechou os olhos aqui, juízo lá. E Deus vai dar o ticket. O trem que você vai pegar, meu filho, pode ser da CPTM, ou então um trem chinês. Maravilhoso. Então, veja só. Então, veja bem. Alguns dizem, tomara que seja da CPTM, porque às vezes dá muito problema e fica parado nos trilhos, e a gente não chega no destino tão cedo, né? Mas, repare bem, você não é perfeito, mas o que Deus espera de você? É impossível não falhar, mas que seja impossível viver sem obedecer a Deus. É impossível sermos perfeitos dentro da nossa lógica, mas que nunca nos falte a boa vontade, ou seja, o bom ânimo, o deleite, o prazer em Deus em todas as situações. Que nós nunca nos esqueçamos das palavras angelicais, que eu quero que vocês abram suas Bíblias lá, pelo menos. E vamos terminar agora, com a graça de Deus. Já falei muito, já escutei o Filipão, o Tite, gritando, fala muito! Igreja é isso, meu amigo. Igreja é uma reunião de pessoas que querem realmente aprender, como escola. Só que diferentemente da escola, a igreja educa, a escola informa, porque ela dá formação de cidadania, educa na cidadania, e nós educamos para realmente a sociedade. É verdade. Nunca conheci uma escola que educasse verdadeiramente as pessoas à sociedade. Para servir o próximo, me mostra uma. Então vejamos. Vocês se lembram quando Jesus nasceu e Deus apareceu aos pastores no campo? No mesmo instante apareceu junto com um anjo, uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo, repare, glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Vamos fazer um exercício rápido, de trás para frente. A quem Deus quer bem? Hã? Que pessoas? Na terra.
mas as pessoas que vivem debaixo do quê? Da sua paz. A quem Deus pode dar seus termos e os aceita, estes são aqueles a quem Ele quer bem. Quem é desobediente a Deus, como que Deus pode querer bem? Como Deus pode ter prazer numa vida que é desobediente, rebelde, inconsequente? Porque Deus dizia, Jesus, este é meu filho amado, em que eu tenho o maior prazer, a quem eu quero bem. Porque ele fazia a sua vontade, e Deus dava tudo que ele precisava a ele. Talvez você nunca será um homem ou uma mulher rico, ou rica. Mas Deus promete suprir suas necessidades enquanto você viver. Você não precisa ser prisioneiro de síndromes, de traumas emocionais. Porque quando você faz a obra de Deus, você sempre será uma pessoa satisfeita. Se você está lutando com traumas e síndromes, aí está dado o caminho. Deus não te ama menos porque você está sofrendo com isto. Mas Ele faz um alerta. Quer sair desta situação? Aprenda a servir a mim e aos outros. À medida que você der, será a medida que você receberá. Uma pessoa que vive debaixo dos termos de Deus faz o quê? Dá glória a Ele. Glória a Deus nas alturas, e paz aos homens de boa vontade, de bom ânimo, a quem Ele quer bem. O que Deus espera de nós é uma atitude persistente. Não é perfeição, nem fanatismo, mas é de respeito a Ele, ao nosso semelhante, fazendo a sua vontade para benefício do nosso próximo. Porque quando você respeita Deus e o próximo, você mostra que respeita a si mesmo. Portanto, pare de cobrar os outros atitudes que você não tem. Cobre antes de si mesmo. Mas não chegue ao ponto de pressionar-se demais. Porque senão você ficará frustrado. Aprenda a depender de Deus em todo o tempo. E Deus sempre o ajudará. Não é à toa que Jesus disse: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.
que em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha